Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 23 de novembro de 2024, estamos encerrando a 33ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: o Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de vivos e não de mortos. E assim, amados irmãos e irmãs, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, amados irmãos, aquilo que nós semearmos, isso também nós colheremos. Quem semear na carne, amados irmãos e irmãs, vai colher a corrupção. Mas quem semear no Espírito, colherá vida eterna. A gente vê isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, nós somos coautores do livro da nossa vida. Cada um, amados irmãos e irmãs, vai escrevendo a sua história, vejam, escrevendo a sua história a partir das suas escolhas. Lembrem aquilo que Jesus fala, quando uns, no capítulo 25 de Mateus, que vamos separar as ovelhas dos cabritos. Então, na medida que eu escolho fazer o bem, eu vou me juntando às ovelhas. Na medida que eu escolho fazer o mal, eu vou me juntando aos cabritos. Por isso, amados irmãos e irmãs, são nossas escolhas que nos tornam filhos e filhas de Deus. E assim, afastemos, amados irmãos, todo o mal das nossas vidas. Não julguemos para não sermos julgados, não desejemos o mal de ninguém, não plantemos, amados irmãos, nada que nós não queremos colher. A nossa única rivalidade, amados irmãos, deve ser fazer o bem, deve ser o amor mútuo para com os nossos irmãos e irmãs. Lembra do mandamento de Cristo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus irmãos e irmãs, lembra, estamos encerrando, essa é a última semana, amanhã vai iniciar a última semana
desse tempo litúrgico, esse domingo agora, que amanhã já é a festa do Cristo Rei. Então, que nós possamos abraçar cada vez mais a vida em Cristo. E, é claro, seremos também, como diz Jesus, né? Participaremos da herança de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois ele é um Deus de vivos e não de mortos. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.